assim, foi que você inventou isso? Não, não inventei. Você pode observar a nutrição, centro informativo voltado para promoção de excelência em nutrição, e está lá embaixo o site que você pode ver em português, tudoherbalife.com.br, tem em inglês se você preferir também, ok? Muito bem. Então, um ponto central hoje, porque quando você vai começar a falar sobre hábitos, você às vezes pega assim, as estatísticas mundiais, elas apenas representam o que está acontecendo com o hábito diário de cada pessoa conjuntamente. Então, a somatória dos hábitos vira estatística, né? E a estatística mostra que os hábitos alimentares da população a nível mundial tá horrível, né? Então, tá aí, o panorama mundial é esse. Obesidade, que é uma epidemia da obesidade, aumento grande das doenças cardiovasculares, e apesar disso, aumento da longevidade. Olha só que interessante. É até um paradoxo. As pessoas estão vivendo mais, apesar de sedentarismo e doenças cardiovasculares. Isso por quê? Porque a parte da indústria farmacêutica, que tem algumas coisas que são super bacanas e ótimas, mas tem um lado que é um pouco desafiador. A indústria farmacêutica conseguiu trabalhar tanto e ajudar tanto as pessoas que as pessoas elas não estão se preocupando tanto. Então, por exemplo, alguém aqui já sonhou em viver? Quem é que queria viver 10 anos do que espera viver? Digamos que a sua expectativa de vida é 70 anos. Quem ia querer viver até 80, né? E poder estar usufruindo? Ou quem ia querer perder 10 anos e viver só 60? A questão central é o seguinte, é que se você quer viver mais tempo, mas, por exemplo, você quer viver mais tempo, mas você gostaria de passar os últimos 10 anos da sua vida na UTI, internado? Não. Com certeza você quer ter mais 10 anos de vida, mas você quer ter qualidade de vida. Você quer ter 10 anos de vida usufruindo com a família. Você quer ter saúde, você quer ter vitalidade. Então, um ponto importante sobre os hábitos de alimentação é que você tem que entender que a alimentação saudável, em primeiro lugar, em segundo lugar, um pouquinho de atividade física, e em terceiro lugar, o uso de suplementação correta, melhora a sua qualidade de vida no longo prazo, ok? Isso aí é um fato. Então, aqui um dos estudos de casos de diabetes que foi demonstrado no Global Nutrition Transition Conference, uma conferência sobre transição da nutrição global que aconteceu no ano de 2010 nos Estados Unidos da América, estava lá, e aqui foi feita essa pesquisa no final de 2009. Olha só que interessante, de 2000 a 2030. Como você pode ver aí na sua tela, é o crescimento, tá? O crescimento, se você olhar embaixo de cada gráfico, tem a porcentagem. Por exemplo, lá nos Estados Unidos e Canadá está mostrando aqui, a diabetes vai aumentar 72%. Já na América Latina e no Brasil, vai aumentar 148% o número de novos casos. Quando você vai para a África, 162% de crescimento. Quando você vai para a Índia, que é uma região ainda mais pobre, assim, não do que é mais pobre do que o Brasil, mas é menos do que a África, por exemplo, o crescimento de diabetes vai para 150%. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, quanto mais pobre é a região e quanto mais ocidentalizada ela é, maior o consumo de carboidrato refinado. E o consumo de carboidrato refinado, vou te falar, você não tem como ganhar. Se você tiver fazendo tudo certinho, fazendo atividade física, fazendo uma alimentação saudável, suplementos ideais, mas, apesar de tudo isso, no dia a dia, você, no horário que não deveria, assim, qualquer horário, na verdade, você começa a comer uma quantidade extra de carboidrato refinado, entre eles, né, as pizzas, os sanduíches, os doces em geral, os sucos, os refrigerantes. Então, quando você começa a comer isso, infelizmente, todo o seu esforço vai por água abaixo. Então, o carboidrato refinado hoje realmente é o pior vilão. Contra ele não tem remédio. O único remédio que você tem que fazer contra ele é efetivamente quit, né? Cancelar. Você tem que desistir dos carboidratos refinados, tá? E aumentar um pouquinho a quantidade de proteína, pelo menos, subindo para 30% de proteína, 30% da sua alimentação nessa parte de gordura e 40% de carboidratos saudáveis. Esse é hoje, o lema aí da Herbalife, né? Então, a parte da criação é a seguinte, hábito é algo que você repete. Quando o hábito é ruim, chama vício. Quando o hábito é bom, chama virtude. Então, você tem que usufruir de hábitos saudáveis, né? Isso vai trazer sempre virtudes para você, toda a parte boa. Porém, o hábito começa com uma decisão. Então, você tem que decidir, certo?
Virtualmente falando, não existe muita diferença entre vícios em carboidratos refinados e vícios em drogas. Também não existe muito, sabe, em álcool. Na verdade, todos eles, vícios em droga, vícios em álcool, vícios em carboidrato refinado, e outros tipos de vício, quase sempre eles ativam a mesma região cerebral, que é a região de recompensa e de satisfação. Então, infelizmente, mesmo que você coma carboidrato refinado e o seu estômago esteja cheio, você ainda vai continuar com o desejo de comer mais carboidratos refinados. Então, o ponto central aqui é que para você melhorar a qualidade de vida, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer isoladamente é já diminuir a quantidade de carboidrato refinado. Eu não estou dizendo zerar todos os carboidratos, estou dizendo apenas o quê? Zerar o carboidrato refinado, que são os bad, os carboidratos ruins, ok? E você substituir eles pelos carboidratos bons, ok? Então, quando você for substituir os carboidratos bons, o que acontece? Vai lá no supermercado, tá ali tudo colorido, e às vezes tem alguns tipos de marketing que mostra assim, ó, não tem isso, não tem aquilo, mas você tem que se preocupar com o que tem, não com o que não tem. Então, ó, às vezes é fat free, mas entenda, a gordura em si não é o grande vilão, né? Então, sobre calorias, por exemplo, calorias é a unidade de medida que mede a quantidade de energia que uma situação faz para que eleve em 1 grau Celsius a temperatura. Então, caloria, fisicamente falando, ela é idêntica. A caloria se vem de carboidrato, de proteína ou de gordura. Porém, fisiologicamente, ou seja, bioquimicamente, dentro do seu corpo, a diferença do caminho que está vindo essa caloria faz diferença na parte hormonal, né? Então, uma caloria vinda de carboidrato refinado, ela ainda é uma caloria idêntica a uma caloria de proteína boa, por exemplo. Porém, o que vai acontecer de forma hormonal dentro do seu corpo é completamente diferente. Então, não é apenas a caloria que importa, a caloria sim importa, mas além da caloria importa também você saber de onde está vindo essa caloria. Por isso a importância de você zerar os carboidratos refinados, né? Agora, eu entendo também os desafios de algumas pessoas. Aí são, por exemplo, amostras de resíduos agrotóxicos. Isso aqui foi da Anvisa. A fonte está do lado direito aí, se você observar, do lado da palavra batata tem ali, fonte Anvisa. Então, a própria Anvisa mostrou um tempo atrás que esse era o nível de agrotóxico dentro, né, do que a gente poderia conseguir os carboidratos saudáveis. Então, realmente é um desafio. Então, de repente é bom buscar orgânico. E você vai começar a ver que quando você começa a buscar tudo isso de bom, infelizmente, essa parte toda é mais caro, né? Então, veja, comida saudável é mais caro. Porém, mais caro do que comida saudável é a doença que vem com a comida ruim. Então, você precisa começar a perceber isso. Então, uma coisa importante que eu vou te explicar agora é sobre frutose. Existe, veja, frutose é uma só molécula, né? Então, é uma só... Tem frutose boa e frutose ruim. Mas qual a diferença dos dois se ambas são uma só? Eu vou te explicar aqui agora. Antes de explicar sobre a frutose, eu vou te explicar o que é lactose, que muitas pessoas têm uma dificuldade de entender. Intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, e a alergia à proteína do soro do leite, né? Então, alergia à proteína é uma coisa, enquanto que lactose é uma outra coisa, é um açúcar. Então, a lactose é essa somatória de galactose com glicose. Já a sacarose é aquele açúcar de mesa, que é frutose com glicose. Então, qual é a diferença de frutose boa para frutose ruim, apesar de que ela mesma é uma molécula? É simples. A frutose boa, ela vem acompanhada de fibras, vitaminas e minerais, e, consequentemente, tem um menor índice glicêmico. Enquanto que a frutose ruim, ela tem ausência ou mínima quantidade de fibras, vitaminas e minerais, e ela tem um maior índice glicêmico. Então, eu vou dar um exemplo. De repente, você pega uma laranja, e nessa laranja, você vai chupar ela. Então, quando você vai chupar essa laranja, você está tirando dela, está comendo essa laranja, por exemplo, uma tangerina, então você está comendo ela junto com o bagaço todo. Então, ali, ela está comendo na hora, você está comendo a laranja, junto com fibras, junto com vitaminas e minerais. Já se você pegar essa mesma laranja, espremer e colocar no suco, e se você esperar 9 minutos, toda a parte de vitamina já se foi. Então você vai tomar basicamente só o quê? Só a garapa, né? Só o açúcar com o sabor de laranja. Então você vai ter um índice glicêmico muito maior. Então, às vezes, só a preparação de um tipo de coisa já faz alterar o que é bom e o que é ruim, né? Então é importante você realmente ter isso em mente. Sobre controle de peso, então a gente vê algumas coisas de hormônios, que eu estava falando há pouco. Catabolismo, anabolismo, alguns hormônios como glucagon e insulina, e tem vários outros tipos de hormônio. Glucagon e insulina são tipo como balança, né? Como gangorra. Então, uma parte importante é o seguinte,
perder peso com a insulina alta é muito difícil. E a insulina alta vem quando você come uma quantidade grande de carboidrato, principalmente os refinados. Então, um dos pontos centrais que é importante é você diminuir a quantidade de carboidrato refinado e aumentar ali um pouquinho a quantidade de proteína, e talvez até aumentar um pouquinho a quantidade de gordura, desde que a quantidade de calorias não ultrapasse a quantidade que você gasta, que você mede lá na balança de bioimpedância. E saber que quando você começa a fazer isso, você começa a perder peso mais facilmente. Porém, se você der uma escapadinha no seu processo de perda de peso, só uma escapadinha numa noite, de repente lá no sábado à noite você vai comer só uma fatia de pizza, o que é que você está fazendo? Você está alterando, você está fazendo a sua insulina subir. E só o tempo que vai demorar para melhorar tudo isso vai ser uns 3 dias só para desintoxicar tudo que você fez só com uma ou duas fatiazinhas de pizza no final de semana. Então, a importância do balanço energético, perda versus ganho de caloria, né? Então você precisa comer uma quantidade de calorias menor do que a quantidade de calorias que você gasta para você emagrecer, se for o seu caso. Já se você quiser ganhar peso, então você não apenas precisa comer mais calorias do que você está perdendo, mas você precisa também saber de onde vem essas calorias, tem que ser de qualidade. Por último, eu queria falar uma coisa super importante aqui, que é um desafio principalmente para as mulheres às vezes entenderem. O metabolismo basal representa 70% do seu gasto calórico diário. E o que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é a quantidade de calorias que seu corpo queima durante 24 horas para manter o seu corpo vivo. Então, basicamente, sabe quando você vai fazer lá balançazinha de bioimpedância e sai lá assim, sobre o metabolismo basal? Sai assim, RM, tem lá se você tiver em inglês, e você usar um tipo de balanço chamado Omron, sai lá dizendo assim, RM é o metabolismo basal, ou REC chama em inglês Resting Metabolic Rate. Então, esse metabolismo basal é a quantidade que você queima em 24 horas, né? Então, se você pegar aquele valor e dividir por 0,7, que equivale a 70%, você vai ver quanto que você gasta por 24 horas de forma efetiva. Compreende? Por quê? 15% vem da sua atividade física e outras necessidades mais 15%. Então, se você conseguir fazer um tipo de programação onde a quantidade de calorias é igual ao seu metabolismo basal que dali, ou menos, você vai perder peso com a facilidade maior. Se você ultrapassar na sua ingesta diária aquela quantidade de metabolismo que sai naquela balança, a chance de você perder peso, a dificuldade vai ser maior, né? Então, isso tudo aí que eu estava falando sobre macronutrientes, também proteínas e gorduras, essa é a dica sobre essa parte de controle de peso que eu ia te dar hoje, né? Sobre índice glicêmico. Então, quando você estiver fazendo a programação, o perfeito mesmo, de repente você poder ir no seu nutricionista. Mas se você não tiver acesso, às vezes, então é importante você ter essa noção básica do que é que faz você, o que é que ajuda você a perder peso, a controlar o peso de forma saudável, tá certo? Então, hoje em dia, a gente vê um quadro de desnutrição total, né? Os estudos sugerem que essa epidemia pode estar relacionada com o consumo de grandes quantidades de açúcar, que é o xarope de milho, e excesso de calorias é igual a problema de controle de peso. Ok. Além disso, mesmo a pessoa tendo excesso de controle de peso, veja que ela ainda continua com má nutrição. Interessante, ela está acima do peso, mesmo assim está desnutrida. Verdade. Olha só, as unhas quebradiças, para mulheres que têm o cabelo que cai com maior facilidade, podem representar desnutrição. Então, assim como a hidratação na pele. E veja que a nova pirâmide de Harvard, desenhada em 2010, que foi publicada em 2012, estava no evento que ela foi desenhada aqui, que chamou Global Nutrition Transition Conference. Então, já coloquei 2 anos depois, Harvard colocou em 2012 suplementos vitamínicos como fazendo parte da pirâmide, sendo que lá embaixo, exercícios diários e controle de peso diário, é o que eu sei, você tem que ver todos os dias se você está ganhando ou não peso. Porque se você estiver ganhando 2, 3 dias consecutivos peso, sei lá, 50 gramas por dia, você já tem que começar a se preocupar em fazer alguma coisa para melhorar, ok? Então, a importância do suplemento é essa. Por que eles colocaram o suplemento? Porque eles já reconhecem que os alimentos não têm toda a qualidade nutricional que deveriam ter ou que tinham 20 anos, 30 anos atrás, né? Então, isso aqui, por exemplo, são 2 pessoas que têm um IMC idêntico. Olha só a massa gorda. A massa gorda é toda essa parte amarela que você está vendo aí, não só no meio do corpo da pessoa, como ao redor dos braços, dos ombros, até lá no cérebro você pode ver que tem isso aí também, tá vendo? Enquanto que a outra pessoa tem uma quantidade de massa magra maior. Tá compreendendo? Você vê 2 mulheres com peso idêntico, né? Ok. Muito bem. Então, por que o shake é importante? Então, o shake é importante porque ele é justamente balanceado com macronutrientes
e comprovadamente efetivo com um estilo de vida saudável. Então, os estudos clínicos que foram publicados nos Estados Unidos, Coreia e Alemanha, falando sobre isso. Entre eles, o resultado final foi que o consumo de shake enriquecido com proteína, que basicamente é o shake que a gente faz dentro do espaço de vida saudável ou espaço Herbalife Nutrition, então ele ajuda na perda de peso e ele também são eficazes não só para perder peso, mas depois para manter também. E aí você vê alguns dados importantes que fazem a diferença, né? Como você pode poupar em calorias modificando um tipo de alimentação. Muito bem. Então, esses aí são alguns dados básicos que vêm no Shake. Você vai poder aprender tudo perfeitamente dentro do evento chamado STS. A parte importante que é te passar é que já foi comprovado pela American Diet Association em 2009, com substitutos de refeição que comprovaram, a European Food Safety Authority, tipo a Anvisa da Europa também, falando sobre isso. A Herbalife entrou no novo campo, na nova era, no ano de 2018. Em 2018, a Herbalife começou a investir em nutrição baseada na genética. Então, é muito forte o que a Herbalife tem por vir em breve, não agora, não é hoje, não é amanhã, mas muito em breve, provavelmente. Eu acredito que a Herbalife faz tudo tão rápido. Normalmente, quando a Herbalife lança isso, ou aliás, qualquer empresa lança, eles estão vendo isso baseado para 5, 10 anos para frente. Porém, a Herbalife sempre traz umas surpresas. Muitas vezes ela já começa a trazer isso muito antes. Eu não duvido nada que eles consigam trazer, eu não posso garantir, mas eu não duvido nada que eles comecem a trazer esses tipos de produtos baseados na parte genética, né? Muito bem. Então, sobre lanches saudáveis, a importância dos lanches saudáveis, veja, é muito difícil você escolher entre um doce, às vezes, e uma fruta, se você estiver com muita fome, não é verdade? Então, os lanches saudáveis, ali um pouco, quantidade bacana de proteína, ou de repente também uma óleo, que a gente chama de, sabe, as castanhas, por exemplo, os amendoins, ou castanha do Pará. Então, você pode fazer um lanche, sim, saudável. O importante é você também controlar aquela quantidade de calorias. Tem uma barra de proteína na Herbalife, tem outros tipos de lanche, como as sopas, né? Dentro para você poder. E qual é a meta central? Veja bem, a meta central dos lanches saudáveis é que você não tenha uma queda muito grande da sua glicose para você não ter muita fome, você não ter pico de fome. Esse é o princípio. Tem algumas pessoas que gostam, eu entendo, e não estou vendo assim, uma coisa muito grave ou errada nisso, de fazer tipo jejuns intermitentes. Mas, por exemplo, está comprovado que alguns jejuns intermitentes eles podem aumentar a quantidade de gordura visceral, né? Que é aquela gordura que fica ao redor das vísceras, e isso é prejudicial à saúde. Então, porém, vários índices melhoram com o jejum intermitente, assim como a dieta cetogênica, né? Porém, a nossa filosofia Herbalife é essa daqui. Então, por que a proteína é importante? Porque ela tem alto valor biológico, demora a ser degradada, e ela faz com que, no caso, a proteína que está no shake e no protein powder, né, dentro da Herbalife, aí no Brasil, a proteína de soja, ela é de mais lento metabolismo, então ela demora mais para ser degradada, enquanto que a proteína do soro do leite, que em inglês chama whey protein, que tem dentro também da Herbalife, tanto do shake quanto do protein powder, ele é mais absorvido mais facilmente. Então ele mata a sua fome mais rapidamente com a proteína do soro do leite, ele mais lentamente com proteína, mais lá na frente, com proteína isolada de soja, né? Depois disso vem as fibras, umas coisas importantes nas fibras. As fibras, somente as hidrossolúveis, mas todas funcionam de uma forma diferente. As fibras hidrossolúveis, elas ficam como um gel, né? Então elas tipo crescem, é como se ela formasse um gel dentro, ela dá uma estufada no seu estômago, então ela aumenta a saciedade. Além disso, as fibras, quando você toma a quantidade ideal de água, né, adequada todos os dias de água, elas melhoram o trânsito intestinal, então você consegue ir melhor ao banheiro, tá certo? Então, não é que a Herbalife vai curar nada, mas sim, isso é a função da fibra, né? Muito bem. E os especialistas recomendam de 25 a 35 gramas de fibra por dia, ok? Muito bem. Então a gente vê aí, a Herbalife tem novos produtos, depois que eu saí, o Fiber Powder, né? Tem, que é uma bebida personalizada. Depois também tem o Fiber Bond, que é focada em absorver a quantidade de gordura extra que você está comendo. Então, de repente, você está num momento que você vai comer uma quantidade maior, tipo um churrasco, que vem carne junto com mais gordura, você pode tomar aí o Fiber Bond, que você vai ver como ele segura essa gordura. Tem até uns vídeos muito legais demonstrando essa parte. Temos também a fibra do Fiber Concentrate, desses sabores, eu acho assim sensacionais. Inclusive, melhora bastante, né? Você poder ir ao banheiro, certo? Interessante como as pessoas falam isso. Apesar de que não é nenhum tipo de promoção que vai dar um resultado específico para constipação, não tem nada a ver disso, mas muitas pessoas falam que melhora
de ir no banheiro quando estão tomando Fiber Concentrate, principalmente quando usado junto com um chá termogênico chamado Herbal Tea Concentrate. Então, vitaminas e minerais são importantes porque eles são os cofatores que fazem funcionar perfeitamente as reações no seu corpo. Então, eles melhoram a visão, melhora o crescimento e desenvolvimento das defesas do organismo, imunidade. Eles também estão relacionados a todo o funcionamento a várias partes do sangue. Enfim, tem muitas funções, né? E aí a gente tem na Herbalife multivitaminas e minerais. Esse produto aí é sensacional. Você vai tomar um tablete 3 vezes ao dia. E toda vez que você comprar um produto da Herbalife, olha o rótulo, você vai ver ali, 90 tabletes. Então você quer dizer que vai tomar 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Normalmente os produtos da Herbalife são desenhados para acabar em 1 mês, quase sempre. Muito bem. Depois a gente tem o cálcio. O cálcio da Herbalife é importante, ele vem junto com vitamina D e magnésio. Então a vitamina D ajuda na absorção, o magnésio ajuda na fixação. E o interessante é que deveria, por exemplo, principalmente em João Pessoa, que tem uma quantidade de sol muito alta, deveria as pessoas não ter problemas com hipovitaminose, ou seja, pouca vitamina D, porque quando o sol bate na pele, ele converte uma substância da pele em vitamina D. Então, por incrível que pareça, o Brasil inteiro deu mais de 40% numa pesquisa que foi feita um tempo atrás, com pessoas com deficiência de vitamina D. Foi surpreendente, uma vez que a gente vive num país tropical, né? Ou seja, com muito sol. Mas enfim, tem aqui vitamina D. Então você vê lá ali, ó, 60 tabletes, toma o quê? 2 por dia. E depois a gente vem aqui falar sobre o ômega 3, que é um tipo de suplemento à base de óleo ômega 3. Muito bem. Qual é a parte importante do óleo, né? Da gordura boa, saudável? Muito bem. Dentro do seu corpo, quando você sofre algum tipo de problema, a gente começa um procedimento chamado inflamação. Quer esse tipo de problema seja, por exemplo, um corte cirúrgico, uma cirurgia que você faz, quer seja um acidente, quer seja, sabe, por alguma pancada, alguma coisa, independente do motivo, quando inicia a inflamação no seu corpo, é liberado muito radical livre. Muito bem. Esses radicais livres, essas inflamações, elas começam na gordura que está armazenada no seu corpo. Então, quando você tem uma quantidade maior de ômega 3, esses ômega 3 produzem uma quantidade muito mais baixa e muito menor do que as outras tipos de gordura. Então, por isso que ela é a super melhor gordura, o ômega 3, exatamente por isso, porque ela é capaz de causar muito menos inflamação. Essa é a virtude do ômega 3, tá certo? E já se sabe claramente que excesso de inflamação no seu corpo pode causar alguns tipos de doença. Por exemplo, asma, doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Algumas pessoas falam que pode estar relacionado a Alzheimer, demência. Tudo isso é o start que vem da inflamação. Então, às vezes, a pessoa muda e ela começa a não só emagrecer, mas ela passa a cancelar os carboidratos refinados e melhora a ingestão também de ômega 3. É interessante como todos os fatores sanguíneos que são indicadores de saúde começam a dar um resultado, começam a melhorar muito, né? Então, tem aqui na Herbalife, o ômega 3 vem junto com um produto chamado Herbalife Line, que tem vitamina E junto com ômega 3, ok? Muito bem. Então, a água super importante, a hidratação, né? Você pode se hidratar de várias formas. Entre a parte de hidratação, você vai ter aqui, no mínimo, 8 copos de água, que a gente fala. Mas lembrando que algumas pessoas raramente não podem tomar muita água. É muito raro acontecer quando você tem algum tipo de doença, por exemplo, nos rins, que você às vezes não pode tomar nem 10 ml de água. Mas normalmente isso não é um problema na maioria das pessoas. As pessoas saudáveis, para quem a gente vende os produtos da Herbalife, elas devem tomar em parte de 8 copos de água por dia, principalmente em João Pessoa, né? Melhor funcionamento do intestino, do rim, de tudo, melhora tudo a água. A água é uma benção, cara. E aí, novas descobertas sobre o chá verde, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Olha só que interessante. Fizeram a seguinte comparação. Esse foi um estudo científico promovido pela USP e mostrou o seguinte: se você for fazer academia, sem ter um tipo específico de dieta, eles comprovaram que as pessoas que fizeram academia perderam, em um prazo de 4 a 6 semanas, 2,5 centímetros a menos do que as pessoas, por exemplo, que fizeram chá verde e atividade física. As que tomaram só chá verde foram 5,8 centímetros a menos, enquanto que... Eu não sei. Mas enfim.
Mas essa eu gostei, viu? Você viu a comemoração aí? Foi grande. O negócio é tomar chá verde pra academia, já teve gente aí brigando. Eu tô até vendo que foi alguém aí já, ó, pegando, esse é meu. Nem terminei de falar. Eu acho que você pode fazer uma promoção aí, viu, Hércules, em breve. Você vai ver. Vai ser uma promoção boa essa. Enfim, chá verde com atividade física faz a pessoa emagrecer, né? Mais rapidamente, ok? Está comprovado. Estudo da USP, ok? Então, a gente tem alguns chás que auxiliam na hidratação. O Herbal Tea Concentrate rico em chá verde e chá preto, né? Você pode consumir pela manhã e à tarde, quente ou frio. A diferença entre o quente e o frio é só uns 50 graus Celsius. O resultado vai dar o mesmo, então não se preocupe. O importante é que cada porção tenha equivalente a 85 miligramas de cafeína. E só para dar uma ideia, uma xícara de café expresso tem aproximadamente 44,8 miligramas de cafeína, ok? Não contém açúcar, 6 calorias só, perfeito. Aí tem a parte de guaraná, que melhora a atividade cerebral, né? Então a gente tem o NRG em pó e em tabletes. Algumas pessoas que preferirem tomar em tabletes fica mais prático, né? Porém, a parte importante de tomar o chá é que você consegue se hidratar bastante enquanto está tomando. E isso aí, para finalizar, que essa aqui é o último slide que eu tenho aqui agora para falar com vocês, é para você conseguir ter um estilo de vida saudável e ativo, a gente chama você para participar da nossa filosofia Herbalife, né? 80% de alimentação saudável, 20% de atividade física, 0% desculpa, 100% mentalidade, manter o foco. E a gente tem aí a combinação de produtos Herbalife com alimentação saudável e atividade física. Bom, isso é, no longo prazo, um foco que a gente tem para você manter um novo hábito. Então, vou te falar, não precisa e não deve usar os produtos Herbalife como bengala para comportamentos dietéticos, seja para você comer, vou comer uma porcaria ali e depois eu tomo Herbalife para emagrecer. Não faça assim. Use Herbalife como um auxílio para te ajudar no processo de transição nessa hora que você tomou a decisão de manter o seu corpo saudável e ativo. Ok? Basicamente era isso que eu tinha para falar, Hércules. Eu sei que agora a gente vai entrar nas promoções, que tem umas coisas bem bacanas que o Hércules vai falar. Como é uma coisa muito local aí de João Pessoa, ele vai agora entrar para passar os 5 minutos finais, ok, com vocês. Então,